O novo Superman vai irritar muita gente e pelos motivos certos. Porque esse é o filme de herói que o cinema pipoca há tempos precisava. Mas nenhum grande estúdio chegou perto de ter a coragem de fazer. E olha que oportunidades não faltaram. Ele tem tudo aquilo que a gente gosta no gênero e quer ver em filmes desse nível. É colorido, tem personagens ultra carismáticos, cenas de ação empolgantes, efeitos digitais cheios de personalidade, um tempo de comédia bem afiado. Há muito tempo eu não me divertia tanto vendo um filme de super-herói de verdade, do tipo que se orgulha disso, e na tela grande, e que preenche essa tela grande com imagens potentes. Só que James Gunn queria mais. E se tem um realizador que hoje sabe como explorar os limites do cinema pipoca, esse é ele. E o que ele faz em Superman é usar a engrenagem desse cinema blockbuster super grandioso, não só para redimensionar um ícone muito popular, mas para tocar em temas sensíveis, entre aspas, que trazem Clark Kent para o nosso mundo, para nossa realidade. E o melhor, não através dessa busca um tanto tola de um hiperrealismo que não convence mais ninguém e que meio que tomou o universo cinematográfico da DC de assalto. James Gunn prefere e ousa, eu diria, projetar a realidade a partir dessa lente do espetáculo tipicamente hollywoodiano. E o resultado eu vou comentar no vídeo de hoje. E assim, pra começar, Superman é um filme muito divertido. E eu quero deixar isso bem claro para que ninguém ache que um filme de super-herói precise tocar em questões ou temas socialmente relevantes para serem de alguma forma validados ou aclamados. Não, em hipótese alguma. O novo Superman é empolgante porque James Gunn parece ostentar em tela aquilo que os filmes do universo DC deixaram de explorar nos últimos anos. É um filme radiante, eu diria até solar, com cores que ajudam a construir esse olhar renovado para o maior dos ícones dos super-heróis. E o primeiro grande compromisso de James Gunn em Superman está justamente nessa reconstrução de um símbolo. Eu não tô nem falando apenas do herói em si, mas daquilo que ele representa dentro da realidade do cinema pipoca. O tipo de projeto que, desde o anúncio, sempre foi tratado meio que como um divisor de águas. Se esse Superman não desse certo, o futuro dos filmes de super-herói estaria ameaçado. E com justiça, vou ser bem honesto com vocês, porque é inacreditável o marasmo criativo que tomou conta do segmento nos últimos anos, principalmente quando o assunto são os filmes de super-herói em grande escala. Tira, por exemplo, os filmes eventos da Marvel, ou Guardiões Volume 3, ou o Esquadrão Suicida do próprio James Gunn. Batman de Matt Reeves talvez não seja esse filme em grande escala, mas é um filme muito imponente e eu adoro. O que sobra além disso? O gênero, ele não enfrenta apenas uma crise criativa. Eu diria que a crise também é estética. Por isso, o novo Superman causa um impacto inicial meio que instantâneo, porque é um filme que se impõe enquanto cinema, rico em detalhes, que consegue ir da luta contra um monstro gigante a uma cena intimista entre namorados com um vigor visual, com uma fotografia que ostenta as cores, mas também trabalha com enorme cuidado a iluminação das cenas. E o curioso é que o novo Superman, pelo menos pra mim, não é um filme de super-herói que prioriza a ação. É óbvio que existem algumas sequências empolgantes, outras bem divertidas, mas James Gunn prefere construir momentos, criar ou redimensionar a iconografia do herói a partir deles. E aqui o diretor conversa muito com um filme de super-herói, dois filmes de super-heróis, que é Superman, o filme de Richard Donner, porque os resgates, nesses momentos, têm mais poder que os embates. O altruísmo é sempre mais arrepiante do que o ataque em si. Lá em 1978, todo o marketing do Superman original foi muito pautado por essa promessa que o público iria ver um homem voando e experimentar essa sensação ao lado dele. Em 2025, obviamente, o CGI meio que banalizou isso, mas James Gunn encontra formas criativas para gerar sensações a partir desse elemento fantástico.
A ideia de filmar as sequências de voo com uma câmera centrada no rosto do herói, criando uma distorção e a ilusão de movimento em torno dele, funciona lindamente em tela. Todas as sequências de voo são expressivas, elas causam aquele tipo de frisson que andava em falta no cinema de super-herói, muito pela forma arrepiante com que os compositores John Murphy e David Fleming rearranjam a icônica trilha sonora de John Williams, muito também pela forma com que James Gunn, com essa solução visual, reforça a conexão entre público e herói. O que me leva, talvez, ao ponto mais unânime em torno desse novo Superman. O diretor entende o personagem. Vou além. Ele sabe como usar um símbolo pop e americano para tocar em questões sensíveis para muitos. E tudo passa pela forma como o cineasta humaniza o ícone. Ele não fragiliza o herói apenas fisicamente, um clichê em filmes do gênero que querem mostrar um lado mais humano desses seres super-heróicos. Desde a cena de abertura, o Superman de David Corenswet parece mais vulnerável, menos imune às ameaças de Lex Luthor. Confesso que foi até um pouco estranho encarar essa versão do Super-Homem no primeiro momento. Na minha sessão, inclusive, eu ouvi alguém meio que surpreso no meio do filme dizer que nunca tinha visto o super-herói apanhar tanto. Mas, assim, nada é forçado. Esse downgrade não quer dizer nada sobre o Superman. Ele quer dizer sobre o mundo em que ele habita e sobre o efeito que essa realidade irá causar sobre ele. E são nesses pontos que James Gunn meio que sobra na turma, porque ele é sempre muito convicto ao conceituar os seus filmes e também heróis. Ao estabelecer isso, ele se recusa a criar uma surpresa, a sugerir que algo no personagem vai ser transformado porque ele não foi capaz de derrotar um vilão, o que abre um bem-vindo e bem explorado espaço para o desenvolvimento desse personagem. O Superman de David Corenswet surge também fragilizado emocionalmente. Ele tá pressionado pela mídia, ele tem o apoio do povo, mas a desconfiança do governo. Ele tá vendo o seu relacionamento com Lois Lane entrar numa zona de conflito um pouco perigosa. James Gunn se recusa a tratar o Super-Homem ou Clark Kent como um símbolo de algo. Nem de esperança, nem de inocência, nem de coragem. Ele é só alguém com dúvidas, com inseguranças e que vê tudo piorar quando algo inesperado acontece. Esse vídeo é sem spoilers, pode ficar tranquilo ou tranquila. Eu obviamente não vou revelar nada sobre o filme, mas James Gunn foi corajoso aqui, porque essa talvez seja a solução mais ousada do novo Superman. E não por ela ser impactante, mas pela forma com que ela expõe o personagem, inclusive ideologicamente, o que leva a história para uma zona bem mais complexa. Nos últimos dias, muito tem se falado sobre a metáfora do imigrante relacionada à presença de Superman em Metrópolis. E assim, nada de novo aqui, né? O herói de fato simbolizaria naturalmente um papel de imigrante nesse cenário. Mas, volto a dizer, James Gunn não parece inclinado a reduzir tudo a simbolismos que poderiam ser facilmente ou esvaziados ou banalizados. E aqui, um novo Superman me surpreendeu. Porque eu já esperava do diretor um filme empolgante visualmente. Eu já esperava que ele fosse entender o Super-Homem. Eu já esperava também que ele iria trabalhar de forma muito caótica e dinâmica entre os vários personagens. O que eu não esperava era que ele fosse propor uma ponte tão sólida com a realidade, com a nossa realidade. E usando ele, o fantástico Lex Luthor de Nicholas Hoult. E já antecipo, na melhor versão do personagem até aqui. Desculpa, Gene Hackman, mas isso é meio que incontestável. O gênio das Big Techs é o contraponto perfeito a essa versão humanizada do Superman. Ele é um mal do nosso tempo, manipulador, influente, inconsequente, com poder sobre a mídia, as redes sociais e a contestável máquina de guerra americana. Em mãos erradas, esse personagem tinha tudo para ser uma caricatura de algum homem poderoso no mundo na atualidade. Mas James Gunn nunca resume o grande vilão a isso. Primeiro, porque ninguém se compara a Lex Luthor. Segundo, porque o filme se recusa a tratar o personagem como a única ameaça. Terceiro, porque Nicholas Hoult tem um carisma inacreditável e torna esse vilão alguém tão provocante quanto perverso.
Mas o melhor é que o novo Superman nunca reduz tudo à luta da força versus inteligência, um clichê dentro do universo do próprio Superman. O que tá em jogo aqui é a humanidade, e o filme voa de verdade quando expõe o herói à cultura do ódio, que fabrica mentiras, a polarização e até guerras. Falando nelas, aqui talvez esteja a maior ousadia e também a maior relutância do novo Superman. Porque eu nunca, em hipótese alguma, imaginaria que iria ver um filme de super-herói americano, hollywoodiano, fazendo uma menção, assim, explícita aos ataques de Israel à Palestina. E eu não vejo muito espaço pro acaso aqui não, tá, gente? O fato da Warner não ter interferido quando viu que os eventos do filme passaram a se assemelhar à realidade, meio que só reforça isso. Portanto, é bem corajoso como James Gunn enxerga no enfraquecimento do Superman numa brecha para um comentário sobre a desproporcionalidade da máquina de guerra americana. E o melhor, ele faz isso com sequências emblemáticas. Aquela cena do trailer em que o menininho levanta uma bandeira improvisada com o símbolo do Superman é ainda mais arrepiante no filme, porque ali ele, o super-homem, deixa de ser um símbolo americano e passa a ser uma esperança contra a opressão causada pelas forças que o herói pretensamente defendia ou representava. É um momento assim lindíssimo, que me emocionou de verdade, mas em algum nível enfraquecido pela crise de prioridade do próprio filme, porque James Gunn entende o que o herói pode representar, mas não necessariamente desenvolve tudo aqui. Ali, na hora H, no clímax, o filme volta a atenção para o cenário de sempre. Transforma o drama humano em escala global num elemento menor dentro do clímax, sem banalizar toda essa tragédia do mundo real, é verdade, mas sem priorizar também, o que sugere que tal lugar é mais importante do que outro, e meio que faz o filme flertar com certa contradição. O que me leva a um outro problema do filme. Em alguns momentos, o novo Superman é um tanto caótico nessa tentativa de organizar uma série de personagens dentro de um mesmo arco narrativo. E assim, só pra deixar claro, James Gunn e os roteiristas fazem um belo trabalho ao integrar tantas peças diferentes de forma tão bem resolvida, permitindo que cada uma delas se mantenha ativa dentro da história. Mas, em alguns momentos, a coisa dá uma atropelada. É uma piada deslocada que invade uma cena mais delicada, é um conflito que poderia ser melhor desenvolvido, mas é abreviado para dar lugar a uma cena de ação ou a uma nova ameaça. A personagem da engenheira, por exemplo, me parece meio engolida por esse caos. Ela não é unidimensional, ela tem uma presença, assim, marcante. Ela é muito fiel à figura do vilão, à figura de Lex, e ela, em algum nível, meio que humaniza o antagonista. Existe algo perto de um carinho entre os dois, só que essa relação nunca é devidamente desenvolvida, a não ser por uma sequência impactante já lá no clímax. Por outro lado, James Gunn é bem mais cuidadoso ao abrir espaço para peças aparentemente menores dessa engrenagem e dar uma inesperada relevância a elas. Inclusive, o momento mais chocante do filme está diretamente ligado a uma personagem que tem apenas 2 cenas, mas as 2 acrescentam muito a história. E esse cuidado faz toda a diferença, porque são nesses momentos micros que o elemento super se destaca de verdade. Quando Clark Kent salva uma mulher de dentro de um carro, ou resgata um esquilo, ou luta por um bebê alienígena, ali a gente vê o Superman em estado puro. E a maneira com que James Gunn e o diretor de fotografia Henry Braham registra a presença do herói nessas cenas, sempre com uma aura solar em torno dele, é arrepiante visualmente. E ajuda o fato de David Corenswet personificar essa face mais humana do Superman de forma tão descomplicada e ao mesmo tempo complexa. Porque Clark Kent, dessa vez, não existe dentro de uma franquia ou de um universo compartilhado. Ele vive no nosso mundo, ele lida com os nossos medos. James Gunn acredita nesse olhar consciente, mas errático do protagonista. E o ator equilibra muito bem a imponência e a impotência, sempre de forma convincente.
O Superman dele é carismático, o Superman dele é identificável, tanto que o meu One Perfect Shot do filme, aquele frame que eu queria transformar em quadro e colocar aqui, ó, sei lá, no fundo da sala, é quando o Clark surge esgotado, deitado na cama do seu antigo quarto e vê o caótico Krypto, o cãozinho que rouba a cena sempre que tá nela, deitar em cima dele. É uma imagem quase familiar que basicamente define o olhar do diretor pro personagem. E eu não poderia esquecer de elogiar também a Lois Lane de Rachel Brosnahan e o Senhor Incrível de Ed Gattag. Eu adoro tudo que diz respeito aos dois personagens. A Lois de Rachel moderniza de fato esse ideal da donzela indefesa sem descaracterizar a personagem, porque o que move ela é o jornalismo, é a busca pela verdade. Lois e Clark possuem muita química em cena, a relação entre eles é apaixonante, mas ela funciona muito bem sozinha, é uma personagem independente de fato. O mesmo vale pro Senhor Incrível, a melhor forma que James Gunn encontrou para equilibrar as forças aqui, porque além dele ser um personagem com um senso de humor só seu e uma presença bem ativa dentro da história, muito mais do que eu imaginava, ele ajuda a estabelecer elementos da trama sem tornar tudo expositivo ou autoexplicativo. Ele é o contraponto à figura do Lex, um cara tão genial ou mais genial do que ele. Superman é um filme que pode até pecar pelo excesso, mas nunca pela omissão. Um daqueles projetos que serão muito comentados e que, me arrisco a dizer, vão dizer muito sobre o futuro do segmento daqui pra frente. Mais um ponto que eu quero reforçar falando sobre o filme em si. James Gunn entende o Superman e o que ele pode representar, inclusive enquanto símbolo de um cinema pipoca com energia criativa que parece sufocado por pressões mercadológicas cada vez mais alienantes. Não dessa vez, definitivamente não dessa vez. E felizmente. E aí, o que você achou do novo Superman? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito. Tchau, gente!